Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós estaremos orando, agradecendo a Deus por esse culto, nesse domingo, nessa noite. Eu convido você para onde você estiver, você que está em casa, curve a sua cabeça e ore conosco. Senhor, mais uma vez, nós te louvamos e te agradecemos por estar na tua casa, Senhor, adorando o teu nome, aos irmãos que estão nas suas casas, que o Senhor venha abençoar, Senhor, que esse culto seja em louvor, em gratidão a ti, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito, Senhor. Abençoe Jesus Cristo, Deus, o nosso cântico, abençoe a palavra, Senhor, que estará sendo pregada, Senhor, usando o teu servo, falando ao nosso coração. É a bênção que nós te pedimos no teu nome para sempre. Amém, Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor juntos, você que está em casa, adorando ao Senhor, o hino da nossa harpa cristã 304 da nossa harpa, hino de número 304. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e ao Calvário, ao pecador, sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer, nos servir Jesus, mas clamamos com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sei que as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada
Jesus verei, com a grey amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Graças a Deus. Deus abençoe. Eu quero chamar aqui desde já o presbítero, nosso pastor Diógenes. Ele estará com a palavra dessa noite para a nossa meditação, né? Enquanto o Diógenes está se aproximando, quero orar para que Deus continue usando a vida do seu servo. Senhor, mais uma vez, usa o seu servo poderosissimamente, falando ao nosso coração, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que tu queres, Senhor. Fale e não te cales, é a bênção que nós te pedimos no teu nome. Amém. Pastor Jorge. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos que estão no seu lar, estão aí participando desse culto. Vamos colocar em pé, fazermos a leitura da palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, o Atos do Espírito Santo, Atos capítulo de número 12, que tem como tema: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. São apenas alguns versículos para a nossa meditação nessa noite, para que o Espírito Santo venha falar ao meu e ao seu coração, né? São apenas aqui alguns versículos que vai do versículo 1 até o versículo de número 11. Como de costume, eu vou ler o primeiro, os irmãos lêem o outro. Diz assim a palavra do Senhor: porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartéis de soldados, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quando Herodes estava para o fazer, nesta mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro ao lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as suas mãos as cadeias. Disse o anjo: cinge-te, ata as tuas alpargas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue. E saindo o seguia, e não sabia o que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amém? Graças a Deus, irmãos, podem tomar seus assentos. Uma palavra de reflexão nessa noite sobre a vontade soberana
de Deus. Esse texto é um texto bem conhecido da igreja, a respeito do nosso irmão Pedro, a respeito do nosso irmão Tiago, a qual foi morto à espada, né? Nós vemos aqui que Deus, Ele está no controle de qualquer situação. Nós vemos aqui a vontade soberana de Deus agindo na vida da sua igreja, na vida do seu servo. Nós vemos aqui que Pedro estava preso, mas Deus está trabalhando através da oração da igreja. Nós vemos aqui o poder da oração, o poder da intercessão na vida daqueles que servem a Deus. O texto nos relata, no versículo 1, porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Está aí a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Talvez aos nossos olhos, à nossa mente, Deus está errado, porque Deus permitiu Tiago morrer à espada e guardar a Pedro. A vontade soberana de Deus, temos que entender a sua vontade, o querer do Senhor, né? O modo que Ele trabalha, o modo que Deus age. Às vezes até questionamos, por que isso? Por que dessa maneira? Mas a vontade soberana de Deus é que prevalece na vida daqueles que servem a Ele. Tiago era um servo de Deus fiel, assim como Pedro. Mas como pode Deus permitir que Tiago morresse? Deus tem o seu trabalhar, Deus tem o seu agir. Nós vemos aqui que Tiago foi morto à espada. E o texto, no versículo de número 3, e vendo que isso agradou os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Nós vimos aqui que agradou aos judeus a morte de Tiago. E Herodes pensou, já que agradei aos judeus matando a Tiago, também vou matar a Pedro. Esse era o seu pensamento, mas o pensamento de Deus era outro. Aleluia! O pensamento de Deus é outro. Às vezes pensamos de uma maneira e Deus age de uma maneira especial. Aqui Herodes pensou, vai ser mais um, né? Vou mandar matar Pedro também. E o versículo de número 4, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, o entregando a 4 quarentena de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Está aí o segredo. A igreja estava orando, mas a igreja não orou também por Tiago. Mas Tiago não era um homem de Deus. A vontade soberana de Deus é que prevalece na nossa vida. Às vezes questionamos, mas por que essa família? Por que esse? Por que aquele? Servem a Deus, são servos de Deus fiel, são pessoas que dão testemunho, e por que está passando por isso? É a vontade soberana de Deus, é a vontade dEle. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre os soldados, ligado com 2 cadeias,
e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Talvez se fosse eu, fosse você, como estaríamos dormindo sabendo que amanhã iríamos morrer? É uma situação meia contraditória, né? Você dormir sabendo que amanhã você vai morrer. Mas tenha certeza, irmão, Pedro sabia, se ele morresse, ele estava guardado debaixo da mão potente de Deus. É a confiança em Deus. É a confiança em Deus, saber que Deus é soberano, que está no controle de tudo. Se Deus quisesse livrar, Deus ia livrar. Se Deus falasse, Pedro, acabou, Pedro também iria morrer. Mas a vontade do céu é que prevalece. É a vontade do Eterno, é a vontade de Deus, é essa que prevalece. Talvez os judeus estavam esperando, mais um para ser morto. Eles esperavam isso, mas a vontade soberana do céu era livrar a Pedro e o tirar da prisão. Glória a Deus, aleluia. E nós vemos aqui, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Versículo 7. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe as suas cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te as tuas sandálias. E ele fez assim, disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que tinha visto alguma visão. Pedro não entendeu, era Deus trabalhando na vida dele. Às vezes nós também, como seres humanos, somos limitados. Às vezes até pensamos, Senhor, será que é um sonho isso que está acontecendo comigo? Mas nós estamos vendo aqui nesse texto que era Deus trabalhando na vida de Pedro. E da mesma maneira, meu querido irmão, minha irmã, jovem que está aí no seu lar, creia que Deus está trabalhando nessa causa. Talvez aos seus olhos, talvez na sua visão ilimitada, você acha que essa situação não tem jeito, mas a palavra do Senhor diz, Deus continua trabalhando. O Deus que trabalhou na vida de Pedro, Deus que trabalhou na vida da igreja, dos irmãos perseguidos, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Aleluia. O autor aos Hebreus diz que Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua trabalhando. Isaías diz que nós servimos a um Deus, aleluia, que trabalha a favor daqueles que esperam nele. A melhor coisa, meu irmão, minha irmã, é nós esperarmos em Deus, porque quando Deus trabalha, quando Deus faz, Ele sempre tem o melhor para mim e para você, sempre o melhor. Pedro não entendeu, é uma visão que está acontecendo. Não, era Deus trabalhando e tirando Pedro da prisão. Versículo 9, e saindo seguia e não sabia, aleluia, é uma visão. Versículo 10, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, aleluia, aleluia. Quando Deus toma a direção da nossa vida, as portas vão se abrindo. As portas vão se abrindo. Não há ferrolho, não há barreira, não há impedimento. Quando Deus está no negócio, quando Deus está trabalhando, a porta vai se abrindo. Por quê? Porque Deus está na frente. E quando Deus está na frente, aleluia, com certeza é vitória, aleluia, é livramento que Deus nos dá, aleluia, aleluia.
E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tomando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. O que o povo judeu estava esperando? A morte de Pedro. Mas Deus não. A vontade soberana de Deus era: vou tirar Pedro, vou guardar Pedro, eu tenho um propósito ainda com ele. Meu irmão, minha irmã, você só vai, aleluia, quando Deus determina. E se Deus tem um propósito com você, comigo, aleluia, não adianta o inferno, não adianta a enfermidade, não adianta o homem querer impedir, porque a vontade é soberana de Deus, é que prevalece. Eles estavam esperando a morte de Pedro. E agora, e considerando a isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marco, aonde muitos estavam reunidos e orando por Pedro. É o poder da oração. A oração move a mão de Deus. A oração abre a janela do céu. É o poder da oração. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando, os irmãos estavam orando por Pedro. Esse é o nosso foco. Quando o nosso irmão está passando por luta, por adversidade, muitas vezes não podemos ajudar, mas podemos ajudar na oração. É a oração que move a mão de Deus. Aleluia, aleluia. Fica essa palavra para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Que Deus venha abençoar a sua vida, aí no seu lar. Creia na palavra do Senhor. Deus é soberano, assim como Ele trabalhou na vida de Pedro, Ele trabalha na minha e na sua vida. Talvez o médico falou: olha, não tem mais jeito, mas a última palavra vem de Deus. Pedro talvez pensou: acabou. Talvez os irmãos até pensou: Pedro, acabou, Pedro, para você. Mas Deus não. Deus ainda tinha um projeto para Pedro. E quando Deus tem um projeto para mim e para você, meu irmão, minha irmã, você que está no seu lar, você jovem que está aí no seu lar, ouvindo essa mensagem, saiba de uma coisa: a vontade soberana de Deus é que prevalece na minha e na sua vida. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. Talvez achamos que Deus só está no controle quando tudo está bem. Não, Deus também está no controle quando tudo também está mal. Por quê? Porque Deus é soberano. Os discípulos estavam no barco, veio o vendaval, veio o vento, mas Jesus estava no barco e Jesus falou: mar, se acalma, e o mar se acalmou. Sabe o que é isso? É a soberania de Deus. Deus manda em tudo, Ele está no controle de tudo. Se está acontecendo, é porque é permissão dEle. Ele é soberano e nós às vezes não entendemos. Ele é soberano. Às vezes as pessoas falam aí, eu ouvi muitas pessoas dizendo: o diabo fechou a igreja. A igreja é eu e você, meu irmão. Isso aqui é um templo, aqui é um lugar de nós adorarmos a Deus. A igreja é eu e você. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos comprados, aleluia, pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Não é igreja templo, não. Isso aqui é um lugar de nós adorarmos a Deus, se reunirmos para prestar um culto racional a Deus. Nós cremos que tudo passa, vai passar, as portas vão se abrir e nós vamos entrar aqui diferente. Vamos entrar aqui diferente. Vamos entrar aqui agradecendo ao Senhor, sendo grato a Ele, porque é a soberania dEle que prevalece na minha e na sua vida. E a melhor coisa é aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita.
A vontade de Deus é melhor. Aleluia. Talvez a minha vontade, aos meus olhos parece bom, mas aos olhos de Deus às vezes não é bom. É a vontade soberana de Deus. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor venha te dar graça. Tudo passa, logo logo as portas vão estar abertas e nós estaremos aqui para adorar o Senhor, se reunir, orando. A primeira coisa, quando chegar aqui, Senhor, conversar com Deus, orar, buscar a sua presença, o adorá-lo na beleza da sua santidade. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Diógenes por esta palavra. Deus continue falando ao seu coração. Eu queria fazer 2 orações. Uma oração pelos enfermos e logo nós estaremos encerrando o culto na última oração, agradecendo a Deus. Eu convido o Júnior, pode ser, Júnior? O Júnior estará orando pelos irmãos que estão enfermos, a você que está enfermo em casa. Ore também, interceda pela minha esposa, ela não está bem, também de saúde. Eu acredito que quando chegar em casa ela está bem melhor, eu creio. Meus irmãos, orem também pelo nosso irmão Brandão, José Brandão, sua família, as demais irmãs, irmã Maria Dias, que passa também por grande sofrimento por causa da enfermidade, né, que tem assolado ela, e os demais irmãos também, nosso irmão Pedro e os demais irmãos também. Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar, apresentar os enfermos nessa noite. Amém. Altíssimo Deus e glorioso Pai, Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, rogando a Ti, ó Pai, por cada um, Senhor, que está nos seus lares, Senhor, enfermo, ó Pai. A família do nosso irmão Brandão, Senhor, nossa irmã Angélica, Senhor, nosso irmão Claudio, Senhor, nosso irmão Pedro, ó Pai. Nossa irmã Helena, Senhor, conforte o coração dela, que perdeu sua filha, Pai amado. Abençoa cada um, Senhor, nesse momento, Pai amado. Aquele, Senhor, da qual fugiu o nome, Senhor, a qual nós não lembramos, ó Pai. Visita cada um dos teus servos, Senhor, que está agora, Senhor, no seu lar, ó Pai. Senhor, te abençoa cada um, visita cada um, Senhor. Não despreze, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor está aqui olhando por nós, Pai. Sei que tudo isso daqui é permissão, Senhor. Tu, ó Pai, porque Tu és soberano, Senhor. Tu és santo, Senhor, mas gostaria de te agradecer, Senhor, por tudo, Senhor. Abençoa os Teus filhos, Teus servos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O diácono Claudemir estará agradecendo a Deus por esse culto e assim nosso irmão Jorge estará dando a bênção apostólica nessa noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com essa oração, sendo grato ao Pai por tudo que Ele tem feito por nós. Amém, irmãos? Deus bendito, no nome de Jesus, o Seu Filho, nós lhe rendemos graça, louvor, adoração, porque o Senhor permanece o mesmo, porque o Senhor continua no controle, porque o Senhor continua sendo o Senhor de todas as coisas, o Criador, o Senhor, Deus, e nós confiamos a nossa vida em Tuas mãos. Oramos a Deus para que os nossos irmãos continuem sendo guardados, amparados, ó Deus, pela Tua potente mão, que o Teu Espírito continue a se derramar, ó Deus, sobre a vida do Teu povo. Senhor Jesus Cristo, abençoa a Tua igreja que está em casa, que está, Deus, tentando se proteger desse vírus. Protege também com a Tua mão poderosa. Visita os Teus filhos, Senhor, todos que precisam da alegria e da presença do Seu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo permaneça com todos, desde agora e para sempre. Todos digam: amém. Está terminado em nome de Jesus.